Continuando nossa aula de funções reais, hoje a gente vai seguir falando de funções quadráticas e a gente hoje vai falar sobre gráficos de funções quadráticas e vértices de funções quadráticas. No vídeo passado da aula 4, que a gente começou a falar de funções quadráticas, eu vou deixar linkado aqui o vídeo na descrição. A gente viu que para uma função quadrática f de x, todas as funções quadráticas são na forma ax² mais bx mais c. A, b e c números reais, com a que não é zero. Certo? A gente conseguia fazer o completamento de quadrados nessa função e fazer ela ficar nessa forma. Ax mais b sobre 2a, tudo ao quadrado, menos delta sobre 4a ao quadrado. E o delta aqui era b ao quadrado menos 4ac. Vou só distribuir esse a aqui, aqui e aqui, e a gente consegue escrever essa expressão nessa forma aqui que vai ser mais útil para a gente. X mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Eu tinha delta menos delta sobre 4a quadrado, cancelei um a com esse a, então sobrou menos delta sobre 4a. Certo? Então, essa expressão é que a gente quer considerar. E a gente quer ver como é que fica o gráfico disso aqui. Vejam bem, isso aqui é um número, certo? E isso é outro número. Eu vou chamar esse número, e a gente já vai ver por quê. Eu vou chamar esse aqui de... A gente vai fazer a seguinte definição, né? Ela vai ficar clara mais para frente. Eu vou chamar... Definição. Vou chamar de xv menos esse cara aqui, menos b sobre 2a. E eu vou chamar de yv esse cara que está aqui, menos delta sobre 4a. Certo? Vamos fazer essa definição, vamos chamar isso assim, e a gente consegue escrever essa função quadrática olhando para essa expressão da seguinte forma. Fica a x, b sobre 2a é menos o xv, porque eu chamei o xv de menos b sobre 2a. Então, aqui fica menos xv ao quadrado. E esse cara todo é o yv. Então, aqui fica mais yv. Certo? Então, só para resumir, a função ax² mais bx mais c, com esse xv e esse yv, a gente consegue escrever como ax menos xv ao quadrado mais yv. Então, guardem isso por enquanto. Já já a gente vai usar, certo? Vamos falar um pouco dos gráficos. Gráficos das funções quadráticas. E a gente vai começar com um caso mais simples, que é onde eu pego a f de x igual a ax². Aqui o a diferente de zero. Ou seja, o b e o c que a gente está considerando no caso anterior são zero. Certo? Como é que fica o gráfico dessa expressão? Para esse caso, a gente vai ter dois
subcasos. Primeiro, quando A é positivo. Segundo, quando A é negativo. Ele não pode ser zero, então ele é positivo ou negativo. Quando A é positivo, esse número é positivo e o x² sempre é maior ou igual a zero, essa função é sempre maior ou igual a zero. Então ela está sempre para cima do eixo. Então se a gente for olhar ela aqui no Desmos, também vou deixar o link do site do Desmos aqui, é grátis, pode usar sem problema. A gente vê o seguinte, a função x² com A é 1, o gráfico é essa, a função 2x² é essa, a função 3x² é essa, vou trocar a cor dela aqui. A função meio x² é essa. Todas elas estão para cima. A gente vê que ó, esse azul é o meio, 1, 2, 3. À medida que eu vou aumentando, é lógico, quando eu aumento o coeficiente, ela cresce mais rápido, então ela fica mais achatada assim, em torno do eixo y. E à medida que eu diminuo o coeficiente do A, ela vai ficando mais aberta e ela vai tendendo mais a ficar achatada na horizontal. Ela vai crescendo um pouco mais devagar, certo? Então, sempre quando o A é positivo, a nossa função está... O importante a gente saber é que ela está colocada aqui para cima, certo? E vejam, a gente consegue escrever ela nessa forma aqui. Vejam que se o B e o C são zero, então lembra que o delta é B menos 4AC, então nesse caso o XV, o B aqui é zero, o delta, o B é zero, o C é zero, então o delta é zero, então o XV e o YV é 0 e 0, certo? Então, nesse caso, quando a função é zero, que é o XV, ela vale zero. Então, esse ponto aqui, nesse caso, ele é o ponto XV, YV, que no nosso caso é o 0, 0. Certo? Vejam que se eu colocar x igual a xv nessa expressão, isso dá zero a função da YV. Então, sempre quando eu colocar xv, o gráfico dela vai estar no YV. Certo? Esse ponto, que é o ponto mais baixo aqui da parábola, né, que é o ponto do gráfico onde a função muda, né, ela vem decrescendo e começa a crescer, é o que a gente chama de vértice. Vértice da parábola. Parábola é o nome que a gente dá para o gráfico de uma função quadrática. Tá? Então, esse é o vértice da parábola e por isso a gente chamou de XVYV. É o que a gente chama de x do vértice e y do vértice. Certo? Então, as coordenadas do vértice da parábola sempre vão ser dadas por esse XV e YV, como a gente vai ver em alguns casos. Né? Quando o A é negativo agora, se eu vier aqui e colocar tudo com negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos meio, a gente vê que todas as parábolas estão para baixo. E segue a mesma ideia, quanto maior for o valor ali de A, ou seja, quanto maior em módulo, né, menos 3, menos 4, menos 5, mais achatada em torno do eixo Y ela fica, ela decresce mais rápido. Quanto mais perto de zero, mais aberta ela fica. Então aqui, nesse caso, a nossa parábola é assim. Cresce para cá, é para baixo aqui a parábola. Desse jeito aqui, também o vértice é 0, 0. É onde ela muda, né? Ela vem crescendo e começa a decrescer. Certo? Todos os pontos aqui são no vértice. Então, agora vamos ver o seguinte. O que acontece com o gráfico de uma função quando a gente... Porque aqui é ax². Essa aqui é simplesmente mudar, em vez de ser x² é x menos xv, e aqui somar um número YV. Então vamos aqui, por exemplo, nessa parábola
Aqui, vamos pegar a parábola 2x². Vamos apagar todas as outras. Então, esse é o gráfico da 2x². O que acontece se eu subtrair aqui o 1, por exemplo? Vou continuar com o gráfico da 2x² aqui embaixo. Aqui. Você vê, é a mesma coisa, eu só desloquei o gráfico 1 para a direita. Se eu somar 1, eu desloquei ele 1 para a esquerda. Se eu somar 2, eu desloquei 2 para a esquerda. Se eu subtrair 2, eu subtraí 2 para... Eu somei 2 para a direita agora. Então, no gráfico, se eu for olhar agora, ao invés de ax², a gente for olhar a f de x igual a x menos xv ao quadrado, o que vai acontecer com o gráfico? Se o xv for positivo, eu vou marcar aqui o xv e minha parábola vai fazer assim. Por quê? Porque quando o x for xv, isso aqui dá zero, que é exatamente esse ponto aqui. Para esse caso, o xv e yv é xv e zero. O y é zero, certo? Porque o y do vértice é justamente, nesse caso, o ponto quando eu calculo xv aqui. Quando eu colocar xv, isso dá zero. Então, esse é o vértice. Isso no caso, deixa eu deixar escrito aqui, em que o xv é positivo, né? Como a gente vê nos gráficos aqui, ó. Menos 2, andei 2 para a direita. Menos 4, vou andar 4 para a direita. Menos 6, menos 8, menos 7, menos 8. E assim por diante. Menos meio. Certo? E se ele for negativo, então, se o xv for negativo, então se o xv fosse menos 1, seria menos menos 1. Mas menos menos 1 é mais 1. Então, eu andei para a esquerda, a quantidade que está aqui. Então, se o xv for negativo, eu vou vir aqui, vou marcar o xv, e o meu gráfico vai estar nele. Só que agora para a esquerda. Certo? Só que detalhe que, em geral, quando a gente escreve e o xv for negativo, e quando a gente troca aqui, vai ficar diferente, porque aqui vai aparecer um sinal de mais, né? Porque se o xv for menos 5, por exemplo, x menos xv é x mais 5. Então, você tem um quadrado aqui e um quadrado aqui. Vai aparecer um sinal de mais, mas o sinal de mais indica que o seu xv é negativo. Certo? Mas, em qualquer caso, a gente marca o xv, sendo ele positivo ou negativo, e o gráfico só foi deslocado para a direita ou para a esquerda. Certo? Então, isso é o que acontece quando eu só tenho isso. E se agora eu somar o yv aqui? Quando eu somo um número, o que acontece é, quando eu coloco o número aqui junto com o argumento da minha função, eu desloco o gráfico para a esquerda ou para a direita. Isso serve para vários gráficos, tá? Então, antes da gente continuar, vamos supor que eu tivesse colocado, como por exemplo, o gráfico da função seno de x. Se eu viesse aqui e colocasse seno de x menos 1, você vê, eu só desloquei 1 para a direita. Se eu colocasse, vamos ver, 2 elevado a x. Se eu deslocar o argumento, então 2 elevado a, por exemplo, x mais 2 no argumento, mais 2, x, vou colocar um parênteses aqui para ele entender que é em cima, eu só desloquei a função 2 para a esquerda. Se for x menos 2, desloquei ela para a direita. Isso em qualquer coisa, por exemplo, x ao
cubo. Se eu fizer x menos 3 ao cubo, olha lá, eu desloquei x ao cubo aqui, para a gente comparar, eu desloquei ela 3 unidades para a direita. Se eu fizesse x mais 3 ao cubo, eu deslocaria 3 unidades para a esquerda. Certo? E o que acontece, então, quando eu somo mais um número nisso tudo? Bom, então eu já desloquei isso aqui. Esse pedaço fez eu deslocar xv para a direita ou para a esquerda. E quando eu somo um valor na função inteira, o que acontece é que eu desloco o gráfico para cima ou para baixo. Se o yv é positivo, eu desloco para cima. Se o yv é negativo, eu desloco para baixo. Então, aqui o que vai acontecer é, vou apagar esse aqui. Se a gente tiver isso, eu venho aqui, e vou marcar meu ponto. Marquei, vamos supor que o xv é esse e o yv é esse. Então, esse ponto aqui é o ponto xv, yv. Então, a minha parábola vai ser ou aqui, se o a for positivo, aqui assim, se o a for positivo, ou ela vai ser assim, se o a for negativo, certo? Então, por exemplo, vamos pegar a função 2x ao quadrado. Vamos supor que o nosso xv, então a 2x quadrado, vocês vejam, né? É essa aqui. Então, vou só desenhar aqui rapidinho para a gente confirmar se o que a gente está fazendo é certo. Então, 2x quadrado está aqui. Aqui e aqui. Bem ruim, vocês vão ter que imaginar um bom desenho aqui, mas essa é 2x quadrado, vamos pensar que é isso. Vamos pensar que o nosso xv é 1 e o nosso yv é 1. Então, eu estou desenhando a função 2x menos 1 ao quadrado mais 1. Certo? Eu quero saber como que é o gráfico dessa, sem eu precisar calcular. Bom, eu marco 1 aqui, que é o xv. Marco 1 aqui, que é o yv. Então, esse é o 1. Certo? 1. Esse é o yv. Então, o 1 é um ponto aqui. Então, é só eu pegar o gráfico da 2x quadrado e jogar ele com esse ponto aqui. Ele é assim. Certo? Só vai ser deslocado uma unidade para a direita e uma unidade para cima. Vamos ver aqui, ó. Se eu desenhar 2x menos 1 ao quadrado mais 1. Ó. É o mesmo gráfico, só deslocado para o ponto 1, 1. Aqui é o ponto 1, 1. E se aqui fosse menos 1? Então, o yv é menos 1. Então, em vez de ser deslocado para o 1, 1, ele vai ser deslocado para o 1, menos 1. Ele vai ser assim. Ele vai estar 2x menos 1 ao quadrado menos 1. É a mesma função. Essa aqui foi deslocada para o ponto 1, 1, que é esse ponto aqui. E essa de baixo, aqui para o ponto 1, menos 1. Certo? Então, uma das maneiras para a gente ver como desenhar o gráfico de uma função quadrática é eu fazer essa conta aqui, é eu completar o quadrado e achar quem são xv e yv. A gente já pode usar essa fórmula direto, se você quiser. Calcula quem são isso, o xv e o yv. Mas a gente viu que quando a gente completa quadrado, no vídeo
da aula anterior, a gente inevitavelmente calcula esses valores, certo? Então, por exemplo, vamos calcular o gráfico da f de x igual x² menos 10x mais 26. Eu quero ter mais ou menos uma ideia de como eu vou desenhar o gráfico dessa função sem precisar olhar. Então, a gente sabe que para completar o quadrado a gente olha primeiro para esses dois termos, então eu vou escrever isso como x menos alguém, e a gente sabe que o alguém nesse caso é sempre metade desse valor, então é x menos 5 ao quadrado, mais alguma coisa, então era mais um r. Quando a gente calcula isso, fica x² menos 10x mais esse aqui, que é o quadrado desse 25, mais r. Então, o r mais 25 tem que dar 26, então o r aqui é 1. Então, completando o quadrado nessa expressão, a gente vê que a nossa função quadrática, ela é escrita x menos 5 ao quadrado mais 1. Certo? O nosso a, nesse caso, é 1. Esse é o a. E a gente já achou. Quem que é o xv? É x menos o x do vértice. Então, x menos 5, então o nosso xv é 5. X do vértice é 5. E esse é o nosso yv. Então, o nosso yv é 1. Então, como o a é 1, nós vamos começar com a função x². Então, a função x², o gráfico dela a gente sabe que é mais ou menos assim. Aqui é só um esboço, tá, pessoal? Não é para ficar tudo perfeito, não. E aí, como é que é o gráfico dessa? O gráfico dessa é deslocado por 5, que é o x do vértice, para a direita, porque o x do vértice é positivo, então eu venho aqui, marco, então aqui é o 5, e 1 para cima, porque o y do vértice é positivo. Vou lá, marco o y do vértice, 1, esse ponto aqui, e o gráfico dessa função é assim. É exatamente esse, só que eu desloquei ele 5 unidades para a direita e 1 unidade para cima. Então, se a gente for ver aqui, começamos com x², e a gente pegou x menos 5 ao quadrado mais 1. Deslocamos 5 unidades para a direita, e só para a gente confirmar que é isso mesmo, vamos escrever ela como ela era original, x² menos 10x mais 26. Exatamente essa mesma, que é deslocado de 5, 1. Esse ponto aqui, sempre é chamado de vértice. Então, esse é o vértice. Se eu não quiser calcular, era só usar a fórmula. Quem que é o x do vértice? O x do vértice menos b sobre 2a. Eu só preciso identificar quem é quem nessa expressão. O a é 1, o b é o que acompanha o x, que é menos 10, e o c é 26. Então, aqui fica menos b, então menos 10, sobre 2a, 2 vezes 1. Então, 10 sobre 2, 5, que era o que a gente já tinha encontrado. E quem que era o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Quem que é o delta? Delta é b² menos 4ac. Então, vamos lá. b² menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 26. Certo? Então, aqui vai ficar 100 menos 4 vezes 26, então dá 94. Então, esse é 6. Certo? Não, 94 não, 104. Então, menos 4. Certo? Então, o delta dá menos 4. Então, aqui vai ficar menos 4 sobre
4 vezes 1, o A é 1, então 4 sobre 4, 1, que era o que a gente já tinha achado, 1 aqui, certo? Então você pode usar a fórmula do x do vértice e do y do vértice, ou você pode completar o quadrado e você vai encontrar o x do vértice e o y do vértice dessa expressão aqui. Certo? Então, uma coisa interessante dos x do vértice e do y do vértice é que sempre que eu calcular, então a nossa f sempre pode ser escrita como ax menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Veja que sempre que eu calcular f do x do vértice, que é a x do vértice menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice, mas isso aqui dá zero, né? Então, isso é o y do vértice, certo? Então, a f do x do vértice é sempre o y do vértice, que é óbvio porque isso aqui está sempre no gráfico, né? Esse ponto é um ponto sempre do gráfico. Então, o f do primeiro é o segundo. Tá? E, para finalizar, vamos resolver um problema mais ou menos prático de por que a gente precisa saber o x do vértice, o y do vértice, para que eles servem. Tá, qual que é o problema? O problema é o seguinte, nós somos proprietários de uma fábrica de paçoca. Então nós fazemos paçoca. E vamos supor que o custo para fazer então o custo de produção de uma paçoca é 70 centavos. Hipotético, tá? Não faço ideia quanto custa fazer uma paçoca. Certo? E a gente foi vender nossa paçoca e a gente fez alguns experimentos e descobriu o seguinte. Então, primeira coisa que nós descobrimos. A gente foi lá e cobrou 1,50 em cada paçoca. E vendeu a paçoca por 1,50 por uma semana. E a gente descobriu que a gente vendeu 500 paçocas. Certo? A gente falou, putz, tá bom, né? Estou vendendo 500, cobrando 1,50. Vamos ser um pouquinho gananciosos? Vamos cobrar 1,60. Que daí a gente ganha mais. Então a gente foi lá e cobrou 1,60 cada paçoca. E fez esse experimento durante uma semana de cobrar 1,60. Só que quando a gente cobrou 1,60, a gente vendeu só 250. A gente falou, opa, aí deu algum problema, né? Então vamos diminuir isso. Em vez de cobrar 1,60, vamos cobrar 1,40 e ver o que acontece. Também vendeu por uma semana. E a gente viu que a gente vendeu 750 paçocas. Só que a gente não quer ficar nesse experimento a vida inteira. A gente quer uma resposta, a gente quer saber qual é o preço que nos vai dar o maior lucro. E quanto é esse lucro?
para fazer isso, a gente tem que pensar um pouquinho. E como é que a gente vai pensar? Bom, então, a paçoca, 70 centavos, é o custo, certo? Vamos fixar o preço aqui, o nosso preço base é de 1,50, então eu vou colocar 150 centavos. E para esses, nós vendemos 500. Quando a gente somou 10 centavos, nós somamos 500 menos 250, né? A gente vendeu 250 a menos. Quando a gente diminuiu 10 centavos, a gente viu que a gente vendeu 250 a mais. Então, vamos fazer, isso é o que a gente faz em matemática em geral, a gente vai fazer simplificações e vamos tentar chegar num modelo matemático para esse problema. Então, assim, aumentei 10, vendi 250 a menos. Diminuí 10, vendi 250 a mais. Então, vamos pensar que a cada centavo que eu aumento aqui no meio, eu estou diminuindo 25, e para cada centavo que eu diminuo no preço, eu estou aumentando 25 unidades. Então, se eu cobrasse, aqui a gente vai supor, se eu cobrar 1,51, eu venderia 475. Se eu cobrasse 1,52, eu venderia 450. Se eu cobrasse 1,49, eu venderia 525. Então, vamos chamar de X os centavos que a gente vai adicionar ao preço. Na verdade, adicionar não. Vou colocar X a centavos. Ou adicionar ou subtrair é o que a gente vai colocar na fórmula. Então, se eu cobro 150 menos X, se o X é positivo, eu aumento. Então, isso é o quanto eu cobro em cada paçoca. Se o X for 1, por exemplo, eu estou cobrando 1,49. Se o X for 10, eu estou cobrando 1,40. Se o X for menos 1, eu estou cobrando, fica menos 1, então dá mais 1, eu estou cobrando 1,51. E assim por diante. Certo? Então, se esse é o valor, então, se para cada centavo que eu tiro, ou seja, para cada X positivo que eu adiciono aqui, eu vendo 25 a mais, então, com isso aqui, eu vendo 500 mais 25x paçocas. Então, se esse é o preço que eu cobro em cada paçoca, essa é a quantidade vendida. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste. Então, se o X for 10, 150 menos 10, 140 centavos, que é cobrar 1,40. Então, se o X é 10, eu estou vendendo 500 mais 25 vezes 10, 25 vezes 10, 250, estou vendendo 750. Se o X for menos 10, então isso aqui é 160, porque fica mais 10, e aí fica 500 mais 25 vezes menos 10. Então dá 500 menos 250, que dá as 250 quando eu cobro 1,60, certo? Então, quando a gente cobra 150 menos x, a gente vende 500 mais 25x. Ótimo. Então agora é fácil. Como é que fica o custo em função de x?
Dependendo de x, quanto que é o custo? O custo não, desculpa. O lucro. Quanto que é nosso lucro? Que é isso que a gente quer saber. Lucro. Bom, o lucro é o valor real que a gente cobra em cada paçoca. Se a gente cobra esse valor, que é 150 menos x, na verdade a gente tem que descontar os 70 centavos também, né? Então, esse é o lucro unitário. Então, em cada paçoca eu estou fazendo esse valor. Esse é o lucro. O preço que eu cobro menos o quanto custa a paçoca para fazer. E o número de paçocas que eu vendo. Então, 25x. Então, esse aqui é a quantidade. Então, isso aqui está assim, ó. Isso é 80 menos x por 500 mais 25x. Certo? Então, esse é nosso lucro. Eu vou chamar isso aqui de, em vez de se chamar lucro, eu vou chamar de L. Então, a nossa função L de x, que é o lucro, é essa. Essa é a função que dá o lucro para a gente. Certo? Vou copiar ela aqui, só para ver o que a gente tem, então. Então, nossa função L de x é 80 menos x por 500 mais 25x. Certo? Se a gente fizer a distributiva, vai ficar 40.000 aqui, mais 80 vezes 25, então dá 2.000, x, x menos 500, x, menos x por 25, menos 25x ao quadrado. Então, a minha função é menos 25x ao quadrado, mais 1.500x, mais 40.000. Certo? Bom, vejam, ela é uma função quadrática. O a dela é menos 25, que é negativo. Então, a nossa função, eu não sei onde está o gráfico dela desenhado, mas ela é assim, alguma coisa assim para baixo, porque o a é negativo. E é a função que representa o lucro. Quando é que eu vou ter o maior lucro? O maior lucro está no vértice. Então, se eu achar quem é o x do vértice e o y do vértice, eu descubro quanto que eu tenho que cobrar e qual vai ser meu lucro. Como é que eu calculo? Usando a nossa fórmula. X do vértice menos b sobre 2a. Então, o nosso b é 1.500, então menos 1.500 sobre 2 vezes o a, 2 vezes menos 25. Então, vai ficar menos 1.500 por menos 50, menos com menos aqui dá mais. 1 cancela, 150 por 5 é 30. Ou seja, o x do vértice é 30. Então, esse é nosso x do vértice. Então, o ponto que dá o maior lucro é quando o x do vértice é 30. Mas quem que é o x no nosso caso? O x que está aqui é o preço que eu tenho que cobrar é 150 menos x. Então, o preço a ser cobrado é 150 menos o x do vértice, que é 150 menos 30, que é 120. Certo? Ou seja, cobrar 1,20 nos dá 1,20 aqui, nos dá o maior lucro.
E quanto a esse lucro? Bom, eu poderia calcular o y do vértice, mas eu teria que calcular b² menos 4ac, os números são grandes aqui. Uma coisa que eu falei é que para calcular o y do vértice, que é calcular o lucro, é só calcular a função no x do vértice. Então eu vou pegar essa função e calcular em 30. Então vai ficar 80 menos x do vértice, 500 mais 25 x do vértice, vai ficar 80. Então aqui vai ficar 80 menos 30, que é 50, por 500 mais, e aqui 25 vezes 30, então vai ficar 250 vezes 3, né? Aqui vai ficar 500 mais 25 vezes 30, então vai ficar 3 vezes 5, 15, vai 1, 6, 7, 725. 750. Então vai dar 50 vezes 1.250, vai dar 62. Então a gente vai faturar aí. Só que isso é em centavos, né? Então a gente vai faturar 625 reais. É o nosso lucro. Certo? Então, usando o vértice, a gente consegue resolver esse tipo de problema. E usando o x do vértice e o y do vértice, com completamento de quadrados, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de como vai ser o gráfico da nossa função quadrática. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo.